Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Amém? Ô, irmãos, que alegria estar aqui com vocês, que honra estar aqui nessa casa. Obrigado, pastor. Pastor Marcos é, assim, uma generosidade em pessoa, não é verdade? Tão bom estar perto do pastor, tão agradável, tão inspirador, tão parecido com Jesus. Eu uma vez recebi uma orientação de Jesus. O próprio Deus, né, falava assim ao nosso coração: procure pelos meus amigos e você vai aprender mais de mim. E eu estou assim, à busca desses amigos de Deus para poder aprender mais de Deus. E eu estou muito feliz de ter encontrado o pastor Marcos, que é um amigo de Jesus, não é verdade? Honra estar aqui com os irmãos. Obrigado, pastor Marcos, pastora Kátia, os demais pastores que estão aqui. Prazer demais estar aqui com os irmãos. E assim, eu morei em São Bernardo do Campo em 2003. Morava aqui e vim estudar na época. E de vez em quando, nas minhas crises, eu saía procurar uma igreja para poder assim ter um refúgio. E muitas vezes eu fui à Comunidade da Graça, ainda lá no Rude Ramos, é isso? Era lá a localização, e eu ia lá, sentava lá atrás, chorava, pedindo a Deus que direcionasse a minha vida. Muitas vezes essa casa foi assim um refúgio para mim. Deus tem feito isso há alguns dias, a gente tem ido a alguns lugares que Ele marcou a nossa história. Depois eu vou contar uma história para vocês, mas a semana passada eu estive numa cidade que foi tão importante para mim também, que é Barretos. Eu estive lá na semana passada ministrando naquela cidade e eu estou tentando entender o que é que Deus está fazendo comigo, assim, me levando por lugares onde Ele já me marcou e trazendo novamente. Então, eu tenho uma dívida com essa igreja, vocês nem sabiam, mas eu estava assim devendo para os irmãos, porque vocês cuidaram de mim há tantos anos e para o meu coração foi tão bom. Bom, eu estou vindo lá de Laranjeiras do Sul. Nossa cidade é uma cidadezinha bem pequenininha, interior do Paraná. Para você poder se localizar, nossa cidade fica entre Curitiba e Foz do Iguaçu, próximo de Cascavel. Bom, a maioria nem sabe onde é que fica, mas lá naquela cidade maravilhosa, Deus assim está fazendo um avivamento. Nos levou para lá, eu e Suelen já estamos nesse lugar há 16 anos e assim estamos vendo assim a ação de Deus, uma ação tão poderosa. Nossa cidade tem 33 mil habitantes. Dos 33, só 22 vivem na área urbana, 11 mil vivem na área rural. Apesar que o pessoal diz que tudo lá é rural, mas para nós não é. Onde tem asfalto não é rural. Então, o povo vive assim, 22 mil ali na área urbana, 11 mil na área rural, e a gente está vendo assim Deus fazer algo lindo naquela cidade. Até também porque nesse período agora, vocês talvez tenham ouvido falar muito de Rio Bonito do Iguaçu, a cidade onde um tornado passou. A nossa cidade fica a 10 minutos de Rio Bonito do Iguaçu. E assim, não aconteceu nada na nossa cidade, e por isso nós nos tornamos então a cidade suporte de Rio Bonito do Iguaçu. Todos os bombeiros, defesa civil, policiamento, eles estão agora lá em Laranjeiras, nos hotéis, está tudo assim bem movimentado, porque o que aconteceu em Rio Bonito foi muito mais terrível do que aquilo que você viu pela internet. Compartilhava com os pastores ainda ali na mesa, eu estou saindo assim literalmente do meio de um furacão. Nós até pedimos a Deus, pastor Marcos, não sei se eu te falei isso, porque nós, a princípio, cancelamos toda a agenda. Cancelamos a agenda local para servir os irmãos lá e cancelamos as agendas fora também, dizendo, agora é hora de ficar. Mas nós oramos a Deus, assim, no nosso entendimento, não era para a gente estar aqui hoje, porque deveríamos estar lá, mas entendemos em Deus, assim, uma autorização dele mesmo para estar aqui hoje. E os irmãos estão super bem cuidados em Rio Bonito do Iguaçu. Eu quero dar um testemunho para os irmãos aqui. Sabe, quando acontece uma tragédia como essa, nesse nível, é muito interessante como o povo brasileiro se mobiliza com rapidez. E eu até quero dizer isso para os irmãos, nós estamos completamente supridos lá. Recebemos doações de todas as partes, assim, de todas as partes do Brasil, muito do Rio Grande do Sul, porque eles acabaram de passar por uma situação terrível e estão, assim, muito compadecidos. Mas, sabe,
irmãos, eu vim aqui dar um testemunho para você. O meu testemunho é o seguinte: eu estou assim impactado com como a igreja se movimenta e como a igreja aparece numa hora como essa. Assim, irmãos, o que está acontecendo lá é uma grande oportunidade do Evangelho, de uma reconstrução acontecer naquele lugar, a partir de um fundamento que é Cristo. Então, é claro que nós não gostaríamos de ter visto aquilo acontecer naquela cidade. Como eu disse, é pior do que o que você viu pela internet. Muito pior quando você está lá pessoalmente, a gente que conhece as pessoas, inclusive aqueles que perderam a vida, conhecemos os irmãos, as casas, é horrível, é assustador. O tornado passou 18h10, às 19 horas eu já estava lá. Assim, é horrível, é assustador, mas apesar da gente não querer ter passado por aquilo hoje, a gente olha e vê a ação da igreja lá, e a gente está dizendo, Deus vai fazer um avivamento aqui nesse lugar. Há um recomeço lá, e eu assim quero louvar a Deus por sua vida, suas orações, a maneira como você, como igreja, se movimentou. Eu garanto a vocês vão ouvir de uma base missionária naquele lugar, enviando missionários para o Brasil, de uma igreja forte se levantando lá, de um avivamento saindo de lá. Estamos completamente supridos, Deus tem dado graça, e aquele lugar vai experimentar do favor de Deus ainda mais, amém? Obrigado por sua ajuda, suas orações naquele lugar. Olha, antes de eu repartir aqui a palavra de Deus com você, nós trouxemos alguns livros, eles estão ali, eu não vou falar de todos eles, mas só para você saber, eu e Suelen decidimos escrever livros por uma direção de Deus para levantar recurso para a plantação de novas igrejas. Você imagina que eu estou numa cidade de 33 mil habitantes, uma cidade pequena, e de repente Deus nos deu o encargo de plantar novas igrejas. Já era difícil ter uma igreja lá em Laranjeiras, aí a gente agora está assim, plantando novas igrejas. E aí vimos uma igreja nascer, 2, 10, 20, 30, e hoje somos muitas igrejas, ali na região, em pequenas cidades, e também agora em todo o Brasil, e também na Europa, algumas igrejas. E o que Deus está fazendo, irmãos, assim, é um movimento através de gente tão simples, tão simples. E hoje nós, então, vendemos os livros e 100% da arrecadação. Não é assim, uma parte fica lá para o fulano. Não, 100% da arrecadação vai para a plantação de novas igrejas, tá bom? Então, quando você compra um livro, você está investindo. Nós já vendemos muitos livros, não sei dizer exatamente, mais de 200 mil, já tínhamos passado disso, não ficamos com um centavo disso, e isso vai tudo para a mão de um missionário, tá bom? Esse livro se chama 300, A Cultura do Céu. Esse aqui é o Cara de Leão, Coração de Cordeiro, fala de uma liderança, recomendo aí para você, líder. É uma das marcas assim que a gente crê que Deus quer nos seus líderes, são essas. Você ter uma cara de leão, ser corajoso, ousado, diante do mundo, diante de Satanás, mas ao mesmo tempo ter um coração de cordeiro pronto a se entregar e a renunciar ao que for preciso pelo Evangelho e pela causa de Cristo. Obras maiores, assim, o livro do meu coração, fala do que Deus pode fazer através de gente simples, que se entrega, totalmente dele, fala do nosso coração. Deus não ficou fraco, é o nosso coração que ficou dividido. Ele diz que os olhos estão passando por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele, e ele termina dizendo, e com estes ele se mostrará forte. Diga comigo, forte. Então, há um grupo que vai experimentar da força de Deus e outro não, e são aqueles que têm um coração inteiro dele. O Poder de Ser Filho Amado é um livro que nós escrevemos sobre paternidade espiritual, foi o primeiro livro que escrevemos. O Espetáculo de Deus, o livro que eu nunca quis ter escrito, mas é o livro mais vendido, é o livro da nossa maior dor e se tornou a nossa maior mensagem. Eu quero profetizar isso na sua vida, que a sua dor vire uma pregação, que o seu trauma vire uma mensagem e que o Senhor pegue a sua frustração e transforme em pregação em nome de Jesus. Foi o que aconteceu comigo aqui e é o livro mais vendido, né? Para minha raiva. Eu queria que fosse os outros, mas é esse. E onde eu chego, alguém fala, eu li aquele livro, eu já sei qual é. É o que eu não queria escrever. O Espírito de Caleb fala de homens e mulheres conquistadores, escrevemos para líderes de célula, e esse livro aqui se chama Deus é Suficiente. Esse livro não é sobre jejum, mas
Quando eu escrevi esse livro, aconteceu que eu parei de comer. Eu tive uma direção de Deus para não comer mais, e eu tomava uma santa ceia todos os dias. Foi a direção que eu tive de Deus. Só um pedacinho de pão, um pouquinho de suco. E fiz isso por um longo período. A Suelen morre de inveja de mim, porque ela fala que eu jejuo por 2 horas e emagreço já 4 quilos. Ela tem inveja. Mas nesse período, foi um período muito longo. Eu não perdi peso, não perdi vigor. Eu corria, jogava futebol, viajava. E eu me assustei, porque eu continuava muito bem. E tudo que eu comia era um pedacinho de pão, um pouquinho de suco. E ao final de um longo período, Deus falou, agora senta, escreve a mensagem que é, eu sou suficiente para você. Tudo que você precisou foi da minha porção, e você correu e fez tudo o que precisava fazer. Amém, irmãos? Eu acho que são todos aqui, Sueli? Eu nem sei se estão todos. Se você... Ô pastor, eu vou fazer, se o senhor não ligar, posso? Então tá bom, eu gosto assim, ó. Quem pegar é dele, pode ser? Vamos fazer assim, ó. Você pega aí, ó. Amém, glória a Deus. Muito bom. Quem foi que pegou o livro aí? Deixa eu ver, só para eu saber. Deus te abençoe. Depois você passa na banca ali e paga ele, né? Ali fora. Eu nunca vi método melhor para vender livro do que esse. O brasileiro é maravilhoso, né? É o melhor método de vender livro. O cara vem correndo. Eu não falei que era de graça. É seu. Você passa lá, paga ele, tranquilo. Você só teve a chance de pegar primeiro, não é maravilhoso? Chance sua, você foi premiado. Ô, irmãos, eu conto isso sempre. Eu estava numa ilha, lá na Inglaterra, e eu fiz isso. Joguei os livros. Ninguém levantou. O povo é muito educado, é nós que somos complicados. E aí, eu falava, pelo amor de Deus, pega aí, gente. É ruim, mas não é tão ruim também o livro. E ninguém levantou, eu implorei. Aí uma irmã lá de trás levantou, toda educada, tirou uma nota, sei lá que nota é aquela, que dinheiro é aquele, trouxe a nota, pôs uma nota, pegou um livro e sentou. Eu falei, não dou conta de morar aqui não. Eu gosto do Brasil, irmão. Brasil, pastor, eles dão pé do vidro em mulher grávida. Pega livro, empurra. E é assim que é o Brasil. Aqui é Brasil, né? Glória a Deus. Muito bom, gente. Quero repartir com você uma palavra que Deus trouxe. É brincadeira, o livro é presente mesmo, tá? É presente mesmo, eu estava brincando. Deus te abençoe, que Ele multiplique na sua vida. Bom, o pastor já apresentou Suelen. A Suelen é maravilhosa. Estamos juntos há 23 anos. E é, assim, uma aventura ser casado com Suelen. Tem hora que eu falo, meu Deus, que presente o Senhor me deu. Assim, a Suelen ficou muito melhor depois que casou comigo, porque eu testo ela demais, toda a paciência, né? Ela está assim, desenvolvendo todo o fruto do Espírito comigo. Eu contei lá na sede a história da tulipa. Não contei, não? Vou contar hoje, vocês vão ver o que eu passo. Eu conto para vocês. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Quero ler 2 textos, 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1. Como eu disse, irmãos, eu tenho no meu espírito assim que Deus nos trouxe para esse encontro. Eu vim com tantas expectativas e estou assim, aprendendo, crescendo com os seus pastores. Há uma unção nesse lugar, há uma presença santa aqui. E eu sei que Deus quer fazer algo na minha vida. Então eu vou hoje pregar para mim. Você não liga não, tá bom? Porque isso aqui é para mim mesmo. 2 de Pedro, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou começar lendo o verso 8. Diz assim, porque se em vós houver estas coisas, e com abundância, elas não vos deixarão estéreis e nem infrutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem 2 palavras aqui que elas são palavras horrorosas para nós cristãos.
que é a palavra ineficaz e improdutivo, ou infrutífero. São palavras horríveis para o cristão, porque nós fomos chamados para a frutificação. Amém? João 15 fala que o Pai é glorificado no muito fruto, mas ele está falando que há um grupo que vai ficando estéril, vai ficando improdutivo, infrutífero, e ele segue dizendo: porém aquele que não tem essas coisas, verso 9, é cego. Mas ele diz, é cego, e depois ele fala, e ele não consegue, é cego e só vê o que está perto. Então não é cego, se é cego e vê o que está perto, não é cego, não é verdade? Ele usa uma palavra interessante aqui. Então ele fala, se alguém não as possui, é cego e só vê aquilo que está perto. Só até aqui. Agora, 1 Coríntios capítulo 4, eu vou ler esses dois textos. 1 Coríntios capítulo 4, eu vou ler aqui o verso 1, só o verso 1 é suficiente. Eu coloquei um cronômetro aqui, tá, irmãos, para você ficar tranquilo, que eu sei que é quinta-feira ainda, né? E para você ficar tranquilo, e se não der para a gente compartilhar tudo aqui, eu venho uma outra vez, né? Já me convido a vir uma outra vez, aí a gente completa, pastor. Brincadeira. Diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 4, que os homens, tem uma tradução melhor, portanto, tem uma outra tradução que diz assim, o que realmente importa, e eu gosto dessa tradução, é que os homens nos considerem ministros de Deus. O que realmente importa é que as pessoas, os homens, a nossa comunidade, as pessoas que convivem com a gente, elas nos vejam como servos de Cristo. Há uma outra palavra que é ministros de Deus. Amém? Que Deus abençoe e que Ele fale ao nosso coração aqui nessa noite. Que Ele ministre o seu coração. Que essa espada rasgue você ao meio hoje, em nome de Jesus. E que aquilo que Deus falou comigo lá no secreto, Ele use agora também para ministrar o seu coração agora aqui também, em nome de Jesus. Irmãos, eu estava fazendo uma conta e, mais ou menos, a primeira vez que eu preguei o Evangelho, primeira vez que eu estive em um púlpito assim para pregar, eu estava fazendo uma conta junto com o Suelen e eu cheguei à conclusão que aconteceu há 25 anos. Então, há 25 anos eu tinha ali tido uma experiência com Deus e um pastor me convidou para pregar. Eu morava numa cidade pequenininha, lá no interior do Paraná também, e tinha uma congregação e o pastor falou, Cezinha, você não quer ir lá dar uma palavra para a gente? E eu tinha certeza que eu estava pronto para pregar assim, e fui lá. Mas eu tinha certeza que eu ia arrebentar aquele dia, pregando assim, né, para multidões. E fui. Cheguei lá, o pastor estava sentado na primeira cadeira, e tinha 4 senhorinhas sentadas ali atrás. Era a multidão que eu ia pregar aquela tarde, era uma tarde, a tarde da bênção. E eu comecei a pregar, e a mensagem era tão poderosa, que acho que em torno de 3 minutos, o pastor dormiu de roncar. E logo em seguida, aquelas senhorinhas também embalaram. Eu falei, meu Deus, se é para curar insônia, eu estou aqui. Mas assim, irmãos, pensa numa tragédia. E eu ministrando, o pastor dormindo, só faltou ele se ajeitar lá no chão, pegar um travesseiro, as irmãs todas dormindo, eu fiquei numa frustração. Era uma igrejinha assim de congregação, lá num bairro, tinha muito sol que entrava, e tinha um sol que entrava bem no meu rosto. Irmãos, todo mundo dormindo, e eu também queria dormir naquela mensagem horrorosa. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu conseguia ver pela porta assim, um campo de futebol que tinha lá, e eu sempre quis ser jogador de futebol, eu treinava para isso, e eu olhava para aquele campo enquanto eu pregava, e eu dizia, meu Deus, é lá que eu tinha que estar, eu não tinha que estar aqui. Todo mundo dormindo, uma hora passou assim pela minha cabeça, se eu sair agora, ninguém vai perceber que eu fui embora. Esse povo não vai nem sentir. Terminou o culto, o pastor veio me abraçar, falou, obrigado pela mensagem, eu pensando, mentiroso, você nem ouviu nada, você deve ter tido um sonho. Eu saí tão frustrado de lá, eu falei, nunca mais, não, nunca mais. E aí meu pastor me animou, falou, não, Cezinha, vai lá, né, tá tudo bem, vamos de novo, era a primeira vez, e ele me convenceu. E aí eu me preparei melhor, agora eu preparei assim demais mesmo, estudei demais, fui convidado para estar num outro bairro, o bairro onde eu cresci. Falei, agora aqui onde eu cresci eu conheço todo mundo, domino tudo, preparei mesmo, aí escrevi uma mensagem assim daquelas,
fui bem preparado. Irmãos, na hora que eu estava ministrando, eu fiquei tão nervoso, que eu esqueci tudo. E aí, no meio daquele esquecimento, eu pensei, vou contar uma história. Né? História comove o povo. E eu comecei, vou pegar uma história que eu lembrei lá e comecei. Então, tinha o Joãozinho. E eu comecei a contar a história, e no meio da história, eu lembrei que eu não sabia o final da história. E eu enrolei, e eu no meio falei assim, irmãos, eu não sei o fim dessa história, sei lá porque que eu estou falando ela para vocês. O povo riu demais, eu queria chorar, eu queria ir embora de lá. A pastora pegou o microfone, explicou o texto que eu li, e eu fui embora e eu falei, acabou para mim, nunca mais eu vou fazer isso aqui. Eu sou uma tragédia. E sabe, irmãos, de frustração em frustração, Deus foi me levando e me assim, experimentando e testando ao longo desses 25 anos. Quando eu estava preparando essa mensagem, orando ali, Deus me lembrou desse início. E Ele me lembrava lá do nosso começo, desses dias de vergonha, de humilhação, e eu poderia contar muitas aqui para você dessa forma. E então o Espírito falava assim comigo, o Senhor falava assim no meu coração, Cezinha, eu continuo me movendo através de caminhos e de pessoas simples. Sabe, irmãos, a gente vai chegando num ponto na nossa vida que parece que, assim, eu não tenho qualificação, condição alguma de ser usado por Deus. Quando nós chegamos em Laranjeiras do Sul, eu e Sueli, nós não conhecíamos aquela cidade. Chegamos naquele lugar, uma cidade simples, ela é linda. Se você for lá, você vai amar. Um povo maravilhoso, mas é uma cidadezinha de interior. E quando nós chegamos naquela cidade, sabe, irmãos, eu pensava, como nós vamos viver o que Deus falou para nós, que nós viveríamos nesse lugar? Como é que nós vamos fazer isso? Olha que povo simples. Muitos nem sabiam ler, escrever. A gente reunia com eles, a gente via assim, eles não conseguiam acreditar que eles poderiam viver algo poderoso. Nós, então, eu e Sueli, fomos fazer uma viagem que marcou a nossa vida. Fomos até Santarém, lá visitar o pastor Eibe Uber. Um avivamento acontecendo. Eu falei, pastor, põe a mão na minha cabeça, ora comigo, porque eu quero ver o que Deus tem para fazer, assim como Ele tem feito aqui. E sabe, irmãos, o pastor Eibe nos ensinou algo naquele dia que eu nunca mais esqueci. Ele falou, Cezinha, você está vendo essa multidão aqui? Gente simples aqui do Pará, Santarém. Ele falou, sabe qual é a mensagem que a gente diz e repete mais para eles? A mensagem é, você está proibido de duvidar de você mesmo. Ele dizia, sabe, quantos aqui creem em Deus? E a pessoa levantava a mão, eu acredito em Deus. Ele dizia, grandes coisas você faz. Acreditar em Deus é a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Nunca errou, nunca mentiu, nunca falhou, nunca voltou atrás. Então, assim, acreditar em Deus é moleza. O difícil mesmo não é o que você faz, acreditar nele. Difícil mesmo é o que Ele faz, que é acreditar em nós. Então, se Ele, que é Deus, acredita em nós, então quem somos nós para duvidar de nós mesmos? E essa foi a nossa mensagem em Laranjeiras do Sul. E sabe, irmãos, de repente nós vimos gente simples se levantando, iniciando uma célula na sua casa, numa garagem, e no final de 1 ano e meio nós éramos 17 células, e nós fizemos uma festa, 17 células, tínhamos irmãos analfabetos, decoravam a célula, depois reproduziam ali na sua garagem, e logo no ano seguinte nós éramos agora 50 células, e 48 células, e isso nunca mais parou de multiplicar, fomos a 150, 200, 300, e multiplicamos células e nunca mais paramos de multiplicar a partir de gente extremamente simples. Ouça o que eu estou dizendo, Deus continua se movendo por caminhos e através de gente muito simples. Eu estava um dia lá em casa, e eu tive uma experiência assim com Deus sobre isso. Então, nós moramos numa cidade super simples, e eu estou orando. A gente morava numa casa que tinha um pasto no fundo da nossa casa, umas ovelhas, uma baia de cavalo, uma lenha. Eu estava lá, eu ia rachar lenha, lá faz muito frio, e eu estou rachando lenha e orando, era meu momento devocional, minha Bíblia, um machado, as ovelhas, a baia do cavalo, e então o Espírito Santo fala no meu coração, eu tenho uma mensagem para você. E eu assim, estou pronto, pode falar. E ele falou, simplifica. E eu falei, agora o senhor errou o endereço, certeza. Porque como é que eu vou simplificar mais? Eu estou num pasto, eu estou rachando lenha. Simplifica. O Espírito falava comigo, simplifica. Eu dizia, não dá.
Não dá, o meu carro na época era um Fusca. Eu falei, se eu simplificar mais, eu vou para um Hot Wheels, eu sei lá, o que eu faço? E o nosso Fusca era desviado, né, Sueli? Fumava, bebia, jogava. Na hora de ir para a igreja, dizia, não vou, não pegava. Um dia me enjoei dele, dei ele para um inimigo meu lá. Brincadeira. Simplifica, eu falava, como que eu vou simplificar mais? Como? Meu irmão, o meu filho pediu de aniversário, ele falou assim, papai, de aniversário, pediu um presentinho, ele falou, queria comer um McDonald's, de aniversário. Falei, meu Deus, parece tão simples para você, nós tivemos que viajar 280 quilômetros, ida e volta, para comer um McDonald's. Como é que eu vou simplificar mais? Eu moro na cidade interior, eu ando de Fusca, eu corto lenha, eu cuido de ovelha. Não dá. Então, eu ouvi do Senhor uma frase que está em todos os livros nossos, provavelmente, que diz assim, o simples gera o extraordinário. Sabe, irmãos, o Senhor falava assim comigo, sabe o que aconteceu com você, Cezinho? Você aprendeu que o sofisticado gera o extraordinário. Porque é assim que é a nossa cultura, sabe? Os reis foram procurar Jesus nos palácios. Naamã achou que tinha que alguém chacoalhar a mão e falar com voz de carneiro. Já viu a voz de carneiro? Chupa house e fala com voz de carneiro, já viram não? Para ter um negócio de profeta tem que ser assim, ó. Chupa o house, depois solta a voz do carneiro. E se não chacoalhar a mão, e se não fizer essa voz de carneiro, não é Deus. Naamã queria isso. Quase ele perdeu a experiência extraordinária da sua vida de salvação. Os reis foram nos palácios, Jesus estava lá na manjedoura. Sabe o que está acontecendo? O simples está revelando o extraordinário. Deus continua se movendo através do simples. É através de gente como nós. É isso que Ele está fazendo. Sabe, irmãos, eu tenho assim enchido meu coração, porque eu sou a prova disso. Eu imagino que um dia Deus resolveu fazer algo lá em Laranjeiras do Sul. Eu imagino na reunião dele com os anjos falando, gente, onde é que tem uma cidadezinha aí que ninguém nem sabe que existe? E alguém falou, tem uma Laranjeira do Sul lá, ninguém sabe que existe não. E o outro anjo falou, e onde é que tem uma igreja assim que a gente podia dar uma chacoalhada? Ela falou, tem aquela igreja lá. E aí Deus falou assim, e qual que é o pastor mais fraco que nós temos mesmo assim na lista aí, o ruim mesmo? Foi o Cezinha, certeza, tem ninguém pior que ele na nossa lista. Então Deus resolve fazer algo através do líder mais fraco que ele tem na mão, na igreja mais improvável, e na cidade mais simples para provar algo para todos nós. Ele faz onde Ele quer e Ele faz através de quem Ele quiser. O simples gera o extraordinário. Sabe, irmãos, a mensagem da minha vida é essa. Eu vim aqui para te motivar hoje e dizer assim, olha, se eu posso fazer, você pode fazer. Eu me tornei a pessoa mais inspiradora na nossa igreja. Eles olham para mim, o menininho falou assim, mamãe, hoje ele não é mais menininho, né? O Júlio, ele falou para a mãe dele, mamãe, eu vou ser líder de célula aos 12 anos. Ele falou, como você tem certeza? Ele falou, que se o pastor Cezinha faz, qualquer um faz. Eu sou inspirador. Ele falou, e eu vou ser pastor aos 15, porque se ele pode, qualquer um pode. Eu estou feliz, estou inspirando os meninos, de tão fraco que eu sou. O simples gera o extraordinário. Irmãos, nós estamos vendo o Senhor, então, se mover numa cidadezinha como Laranjeiras do Sul, porque gente simples acreditou e disse, é verdade, dá para fazer. E aí nós começamos a plantar a igreja, é maravilhoso, pastor, porque a gente não tinha, assim, um projeto de plantação de igreja. De vez em quando eu sou chamado para falar em congressos de plantação de igreja. Aí, às vezes, eu tenho até que inventar alguma coisa que eu não sei o que falar. Eu falo, não, a gente só foi indo. A nossa teologia é, nós saímos rasgando e deu errado, nós costuramos. Nós só fizemos isso. Os meninos começaram a fazer célula em outras cidades. Começou a juntar gente. Mas como é que você plantou a igreja? Eu falo, não, tem um método teológico, né, uma linha, uma estratégia, não teve nada. Eles foram indo, foram plantando igreja lá. Um colocava um tatame e levava os meninos para fazer judô. Daqui a pouco tinha 100 pessoas lá em cima, começava uma igreja, aí ele me ligava. Pastor, agora tem que enviar um pastor para cá. E eu dizia, está nomeado, em nome de Jesus, você mesmo. Eu não tenho condição. Eu falei, mas quem que tem, irmão? Não tem ninguém que tem condição. É você mesmo. Se olhar para mim, eu não posso. Quem que vai poder? É assim mesmo. Aí o irmão assumia aquele negócio meio sem querer.
e ia fazendo, e de repente nós vimos líderes se levantando, pastores maravilhosos, gente que Deus foi levantando assim. Olha, hoje a gente olha, tem um menino da nossa equipe que ele foi meio sem querer, e ele entendeu de Deus depois. Eu já estou agora com ele, multiplicando a terceira igreja, que nasce através da igreja dele, lá numa cidadezinha do interior do Paraná. O simples gera o extraordinário. Deus continua fazendo através de gente simples. Você pode me ajudar aqui? Eu sei que vocês não gostam muito às vezes, mas olha para quem está do seu lado e fala assim: o simples gera o extraordinário. Por favor, acredite em mim. Acredite em mim. Sabe, eu sempre faço esse teste. E o teste que eu faço é assim: quem pregou o evangelho para você? Quem foi que levou você a Cristo? Você lembra quem foi que levou você a Cristo? Deixa eu perguntar aqui: quem veio a Cristo por uma pregação do Billy Graham? Alguém? Foi o Billy Graham que te discipulou? Alguém aqui foi o Paul Yanchou, o David Yanchou, foi na sua casa? Foi não? Foi o Bonk, então. O Bonk, o Randy Clark, foi na sua casa? Foi? Quem que foi? Quem que foi que te levou a Cristo? Você sabe? Foi o John Wesley? Não, né? 1700, não tem ninguém aqui não, né? Quem foi que pregou? Tem um aí? Quem foi que pregou para você? Quem foi que te levou a Cristo? Irmãos, provavelmente, a maioria das respostas são: foi minha mãe, foi meu pai, foi um tio, foi um vizinho, foi um amigo que nunca fez teologia, alguém que não era tão estudado assim. E normalmente, o que está funcionando nas igrejas, quando a gente faz essa pesquisa, é gente simples, pregando o evangelho de modo genuíno, com a sua própria vida, tem levado uma multidão a Cristo. Não é sobre púlpito, não é sobre superestrelas, é sobre gente simples. É o simples que está funcionando ainda, irmãos, não mudou. Sabe, esse texto de Pedro fala assim: sabe o que está acontecendo? Sabe por que a gente de repente ficou infrutífero? E de repente parece que a gente ficou inoperante? E eu tenho visto isso acontecer, e eu não estou falando dos irmãos, estou falando de mim. Lá na nossa igreja, algumas pessoas começam a ficar infrutíferas, inoperantes, como nós lemos aqui no texto. Por que isso tem acontecido? O texto explica. E ele fala: sabe, a razão é porque muitos se transformaram em cegos. Só que ele não usa a palavra cego de modo absoluto. Ele fala assim: cego que só vê aquilo que está perto. A palavra grega aqui é a palavra miopazo, que é a palavra para miopia. Quantos aqui? Alguém aqui tem miopia? Deixa eu ver. Nem viu levantar a mão. O míope nem viu. Miopia. O que é a miopia? É o que Pedro está falando. A miopia é a capacidade ou a enfermidade que gera uma incapacidade de enxergar longe. Então eu consigo ver perto, né? Eu vejo muito bem perto, mas eu não consigo enxergar longe. É a palavra que Pedro está usando. Pedro está falando: sabe o que está acontecendo com a gente? Porque a gente está tão focado no agora, eu estou tão assim, olhando para mim nesse instante, que eu não consigo mais sonhar e crer naquilo que Deus pode fazer há anos à frente. E o que está tornando a gente infrutífero, inoperante, provavelmente seja isso, é o que Pedro vai falar, é porque a gente olha agora e fala: não dá. Mas sabe, irmão, se eu tivesse ficado olhando para isso lá há 25 anos, você não estaria agora me ouvindo nesse púlpito, nesse dia. Em 2000, eu fui para Barretos. Por isso que eu falei da história de Barretos. Em 2000, eu fui para Barretos. Eu era um missionário da Jocum e eu fui para lá para evangelizar na festa do peão. Sábado passado, retrasado, eu estava ministrando lá de novo. Foi muito bom voltar lá depois de tantos anos. E eu era um aprendiz de missionário. Eu estou ali, eu não sei fazer nada. Mas a gente ia para lá, para a festa do peão. E de dia a gente cuidava do parque, cuidava das crianças. E à noite a gente podia pregar. E eu estou lá. E uma hora eu fui designado para ficar no rodeio mesmo, cuidando dos peões. E eu estou lá. E um daqueles palhaços de rodeio, sabe aquele que vai ajudar ali para espantar o boi? Um palhaço daquele foi pisoteado. E quando ele foi pisoteado, a ambulância entrou, pegou ele, colocou numa maca e vão passando, e eu estou assim do lado da ambulância, e eles falaram assim: quem está com ele? E eu não sei até hoje porque que eu falei eu não sei. Eu falei eu, nem estava. Ele perguntou 2 vezes: quem está com ele? Ele está sozinho? Aí ele olhou para mim: você está com ele? Eu falei: estou. Eu sei lá porque que eu falei.
Entrei na ambulância, tinha 17 anos. Entrei na ambulância e estou lá, o cara todo engessado olhando para mim e disse, quem é você? E eu sei lá o que eu estou fazendo aqui. E na minha cabeça, a ambulância indo para o hospital, e na minha cabeça eu só pensava, como é que eu volto depois? Não tinha Uber na época. E eu chego no hospital com aquele rapaz, irmãos, e eu pensava assim, eu tenho que pregar para ele, eu tenho que pregar para ele. Não vinha uma palavra na minha cabeça. Eu só lembrava assim, o senhor é o meu pastor? E eu pensava, mas essa é muito comum. Eu precisava de uma boa, mas não tinha uma boa, não tinha nada. E eu ficava, o que eu falo para esse cara? E fiquei ali, e de repente eu estou com ele no quarto do hospital, e eu tirei a bota dele, e eu dava água para ele, e eu liguei o ventilador, eu fazia tudo que ele pedia, eu fiquei ali cuidando dele. E fiquei fazendo isso por uma noite inteira, até o outro dia. Ele fez os exames, ficou lá, e ele não falava comigo, e eu pensava, eu tenho que pregar, mas não lembrava nada. E aí, uma hora, ele falou assim para mim, o que você está fazendo aqui? E eu falei, rapaz, eu sou missionário. Eu devia ser, né? Mas eu não sei pregar. Eu falei, sabe, o que eu consegui fazer foi cuidar de você. Eu entendi de Deus, de entrar, de estar junto. Esse cara cai num choro. E ele começa a dizer, eu estou longe de Jesus. E eu estou me sentindo tão sozinho. E eu precisava tanto de alguém que viesse em nome dele, ficasse comigo. E ele pregou para mim, eu aceitei Jesus, quase. Ele pregou melhor que eu. Daí, quando ele acabou de pregar, eu falei, você quer aceitar isso aí tudo que você falou? E aí ele falou, eu quero. E eu orei com ele, aceitou Jesus, irmãos. E aí eu tinha uma Bíblia, a minha Bíblia era encapada, assim, com um papel colorido, bem colorido, e eu dei minha Bíblia para ele. E orei com ele, dei minha Bíblia para ele, ele guardou a Bíblia, era inconfundível a minha Bíblia. Era um papel assim, daqueles bem colorido, um amigo meu que encapava, e eu fui embora. Nunca mais vi esse rapaz, me esqueci dele. Pelo menos uns 15 anos depois, eu acho, mais de 10, pelo menos uns 15 anos depois, uma amiga nossa vai para Barretos. E ela vai para Barretos para trabalhar na mesma festa do peão, junto com os jocumeiros. E ela disse que, de repente, eles estão lá reunidos para um treinamento de evangelismo. A roda se forma, tem ali muitas pessoas na roda, e um rapaz se levanta no meio da roda, pega a sua Bíblia e começa a dizer, há 15 anos um menino entrou na ambulância comigo. E ele está com a minha Bíblia na mão. E ela olha para a Bíblia, ela sabe que é a minha Bíblia. E ela corre até ele e diz, como é o nome do rapaz que falou com você? Ele falou, é Cezinha. Ela falou, esse cara é meu amigo. Agora, 15 anos depois, esse palhaço é o líder do evangelismo em Barretos. Irmãos, deixa eu falar para você. Olha. Agora, pensa numa pregação ruim, não é verdade? Horrorosa. E está lá aquele cara, 15 anos depois, sabe? Nosso problema é que às vezes a gente não enxerga a longo prazo. Talvez você está olhando para si agora e dizendo, eu não consigo, eu não posso, eu jamais serei um líder de célula, eu jamais serei um pregador, eu jamais serei um plantador de igreja, eu jamais serei um missionário, sabe? Foi o que Moisés falou, foi o que Gideão falou, foi o que tantos falaram com miopia. Mas o Senhor estava dizendo, eu já estou vendo quem você será lá na frente, fique tranquilo. Que Deus cure os nossos olhos. E que Deus nos ajude a enxergar que no meio de toda a simplicidade há um movimento do Espírito através de nós. Agora, sabe, irmãos, a pergunta que eu quero fazer junto com os irmãos é, bom, o que é que então Deus está procurando? Se Deus tem uma grande obra, se Deus quer usar as nossas vidas, o que de fato Ele está procurando? Então Paulo, ele nos ajuda, ele responde isso dizendo assim, sabe? Importa que os homens olhem para nós e nos considerem uma coisa. E ele não fala que as pessoas olhem para nós e nos vejam como um super pregador. Que as pessoas olhem para nós e nos vejam como um super santo. Que elas olhem para nós e falem, ali está o grande comunicador. Paulo diz, importa que as pessoas olhem para nós e elas digam, ali está um ministro de Cristo. Simples. Um ministro de Cristo. E é isso que Deus está procurando. Um ministro de Cristo. Agora,
Algo interessante nesse texto, irmãos, é que a palavra ministro, aqui na tradução nossa apareceu servo, que é uma das traduções também para o português, mas a palavra ministro, eu achei que ela ficou um pouco perdida na cultura gospel da nossa geração. Parece que de vez em quando a gente ouve alguém dizer, eu me respeita porque eu sou um ministro do Evangelho. Como se isso gerasse para ele algum tipo de garantia. Eu sou um ministro do Evangelho. Uma vez um cara falou isso para mim, sabe com quem você está falando? Eu falei, se eu soubesse, eu estava tranquilo. Um ministro do Evangelho. Então, parece que essa palavra foi ficando meio estranha, mas essa palavra, ela é uma palavra grega que significa que, se fosse transliterada, seria huperetes. Já ouviu essa palavra? Huperetes ou huperetes. Então, ouça bem, literalmente, um huperetes significa escravo de baixa categoria. Paulo está dizendo, importa que os homens nos considerem huperetes, ou seja, um escravo de baixa categoria. Há uma tradução que eu gosto melhor, mais ainda, que ela diz, um remador do mais baixo porão. Guarda isso no seu coração. Então, olha só o que Paulo está dizendo. Você tem o escravo, você tem o escravo do escravo, e você tem o escravo do escravo do escravo. Esse cara aqui era chamado de huperetes. Então, quando Paulo fala, importa que os homens olhem para nós e vejam ministros, ele não está dizendo, importa que as pessoas olhem para nós e falem, você não tem defeito algum, pelo contrário. Ele está dizendo, importa que as pessoas olhem para nós e vejam que a gente não tem problema de servir no lugar mais baixo desse navio maravilhoso, guiado pelo capitão, que é Cristo. Então, o contexto de Paulo aqui, só para a gente ilustrar, tem uma imagem de um barco que eu deixei, se não der não tem problema, mas eu tinha colocado um barco, é que está ampliado aqui, mas talvez você consiga ver. Lembra desses navios? São as galés romanas. Essas galés, elas eram movidas por remadores, muito mais do que por velas. E você vai ver nessa imagem que tem o primeiro remador, tem o segundo remador e o terceiro pavilhão de remadores. No terceiro pavilhão de remadores ficam os huperetes. Eles estão no mais baixo nível. Os huperetes estão lá. Você deve imaginar que, naquela época, o tipo que era esse porão do navio, você não tem banheiro, então é o lugar mais úmido, o lugar mais escuro, o lugar mais fedorento, os dejetos caem ali embaixo. O huperetes é o cara que está no mais baixo nível dentro do navio. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando Paulo fala, Paulo tem uma noção. Ele está falando, eu estou acostumado a andar de navio. Eu estou acostumado a andar com esses barcos. E sabe, eu estou olhando para aqueles escravos, eu estou olhando para aquele que está lá mais embaixo, e eu estou dizendo, importa que a gente seja como aqueles que estão lá embaixo. Os remadores do mais baixo porão do reino de Deus. Um huperetes, ele era um escravo, porque normalmente um huperetes era alguém que tinha uma condenação de morte. Veja como isso se parece com a gente. Era alguém que foi condenado à morte por algo muito ruim que ele fez. Então eles davam para ele a escolha, você quer morrer ou você quer remar até morrer? Você podia escolher. Você quer morrer agora ou você quer ser um huperetes que rema até morrer? Então a maioria escolhia ser um huperetes. E a verdade, irmãos, é que essa é a nossa opção também. Fomos condenados à morte porque o salário do pecado é a morte. Então quando Cristo nos salva, é claro que Ele nos dá a salvação, é maravilhoso a graça, mas também o que Ele está dizendo a nós é, bom, agora você vem servir junto comigo, no meu navio. E eu fui então estudar para entender, pastor, algumas características desses huperetes. O que é que eles tinham? Como é que Paulo está dizendo, olha, importa que a gente seja como eles? O que Paulo está querendo dizer? E eu anotei aqui algumas coisas. Primeira coisa, anote aí se você estiver anotando, huperetes são anônimos. Diga comigo, anônimos. Essa é a pior coisa, porque essa geração parece que está todo mundo doido atrás de um nome, né, pastor?
Parece que está todo mundo atrás de um nome. Eu vejo pessoas assim tão preocupadas em colocar o seu nome no lugar maior, em colocar o seu nome em mais evidência, em maior evidência. Ruperetes eram simplesmente anônimos. Sabe, quando alguém se tornava um Ruperetes, ele dizia: qual que é o seu nome? Cezinha. Não é mais. A partir de hoje você vai ser chamado apenas de Ruperetes. E você será, a partir de agora, alguém anônimo. Será conhecido por Ruperetes, nada mais. Sabe, eu tenho olhado para isso, irmãos, e pensado que talvez era isso que Paulo queria dizer, quando ele falou: importa que as pessoas olhem para nós e nos vejam como Ruperetes, importa que eles olhem para nós e não encontrem em nós um nome, a não ser o nome de Cristo. E sabe o que está acontecendo, irmãos? Eu falo da minha geração. A gente está perdendo a chance de servir o nome, porque nós estamos atrás de servir o nosso nome. De vez em quando alguém me liga: pastor, você está vindo aqui ministrar na igreja, o que eu coloco no cartaz aqui, no banner? É apóstolo, é bispo, é pastor? Eu falo: pelo amor de Deus, põe Ruperetes aí, meu Deus do céu. O título maior que eu posso receber na minha vida é o de filho amado. Eu já tenho, nós estamos brigando por tanta bobagem. Então a pessoa está doida para comprar seguidor no Instagram, porque eu preciso aparecer, o meu nome tem que aparecer. E João Batista estava dizendo: ei, eu preciso diminuir para que ele cresça. E se o meu nome desaparece, o dele aparece. O Ruperetes não está preocupado com o seu nome. Ele vira anônimo. Ele está num lugar como esse. Eu sirvo na comunidade da graça, aqui em São Bernardo do Campo. E quem é você? Não importa, eu sou um remador. Não importa o nome, não importa o meu nome, o seu nome. Importa que no final das contas, as pessoas olhem para essa casa e vejam o nome de Cristo. Então não é sobre o meu nome, o nome do pastor Marcos, é sobre o nome de Jesus. Eu amo isso. Sabe, irmãos, porque isso é contra a cultura. Porque está todo mundo dizendo: coloca o meu nome, mostra o meu nome. As pessoas estão falando mal do meu nome. Grande coisa, irmão. Se elas soubessem quem nós somos, ia ser muito pior. E nós somos terríveis mesmo. Não, outro dia falei para a Sueli, uma irmã falou comigo, falou: pastor, e veio, ela me deu uma correção lá, porque isso, porque aquilo. E ela falou comigo algumas coisas que ela achou que eu devia, porque eu percebi. Eu falei: irmã, mas você não viu é nada. É isso aí, mas é muito mais. Se você ligar para os meus amigos, você vai ver que eu sou muito pior do que você viu. Não estou preocupado com o meu nome, não, sabe? Eu quero diminuir. E de vez em quando, irmãos, eu sou assim, eu entendo no meu espírito que eu sou proibido de estar em alguns lugares. E o problema não está no lugar. O problema é que se eu for lá, talvez assim, eu comece a me perder. Eu comece a achar que o meu nome é muito legal e eu preciso diminuir cada dia mais. Sabe, eu acho maravilhoso porque Pentecostes, que foi o grande movimento de avivamento da história, e a partir dali a igreja nasce. Sabe, fala o nome aí de 30 pessoas que estavam lá em Pentecostes, fala para mim. Fala o nome aí. Irmãos, tinha 120, a Bíblia garante. Mas a gente não sabe o nome. Por que Deus não deu nome para aqueles caras? Por quê? Sabe, há uma mensagem. Ele está dizendo: eu vou usar gente que eu não vou dar nome. Vai ficar anônimo. Como que é o nome da mulher samaritana? Você sabe? Você canta até música dela. Como é que é o nome dela? Como é que é o nome da mulher do fluxo de sangue? Todo pregador já falou dessa mulher. A gente fala: a mulher do fluxo de sangue. A gente ainda sempre fala o nome dela e o problema dela. A gente está sempre falando. O Bartimeu não chama Bartimeu. Bar é filho, e Timeu é o nome do pai dele. Estão falando: é o filho do Zé. Nós não sabemos o nome dele. Como é o nome daquela menininha querida, a menininha da casa de Naamã? Eu quero dar um abraço nela no céu. Aquela menina é maravilhosa, sim ou não? Como é o nome dela? A gente não sabe. Eu acho maravilhoso porque Hebreus vai falar de muitos nomes. Pela fé Sansão, e pela fé Josué, e pela fé Abraão, e pela fé Davi, e pela fé José, e pela fé... E de repente ele para de falar os nomes. E ele fala assim: bom, uns foram torturados até a morte. Outros andaram por aí sem rumo. Outros foram cerrados ao meio. Como que é o nome desses caras? Ele não dá nome. E a Bíblia termina dizendo: homens dos quais o mundo não era digno de tê-los. E ele não deu nome para esses caras. Tem uma história que eu estou ouvindo agora, que é maravilhosa, que diz que nos anos 1900,
Tinha um pregador muito famoso nos Estados Unidos, e ele estava pregando com tendas, e a tenda ficava lotada. 1934 ele está fazendo um culto, não há mais lugar para sentar. 2 meninos de 14 anos se aproximaram, estava lotado, e eles foram embora. Mas sabe, o rapaz lá da porta, o diácono, o irmão que fica lá, viu os menininhos indo embora, 14 anos. Ele foi atrás, trouxe eles, falou: por que vocês estão indo embora? Não tem cadeira, nós vamos arrumar. Arrumaram cadeira para os 2 menininhos. No final do culto, aqueles menininhos aceitaram Jesus. 2 menininhos, um se chamava Greg Wilson e o outro se chamava Billy Graham. Entregaram a vida a Cristo. Greg Wilson se tornou organizador de todas as cruzadas de Billy Graham. E o Billy Graham e ele, juntos, pregaram para mais de 215 milhões de pessoas. 185 países. Mudaram a história de tanta gente. O maior evangelista da nossa geração. Sabe, irmãos, naquele dia, a gente sabe o nome do pregador. Se chamava Mordecai Ham. A gente sabe o nome da igreja, a cidade, mas a gente não sabe o nome do porteiro que foi atrás desses 2 menininhos encontrados. Mas sabe, o grande herói naquela noite, ele estava anônimo. Porque para um homem de Deus, uma mulher de Deus, um Ruperetes, é suficiente ser conhecido como filho e filha do Senhor. Está tudo bem. Está tudo bem para mim. Sabe, guarde isso no seu coração. Em primeiro lugar, Ruperetes são anônimos. Em segundo lugar, Ruperetes são focados. Sabe, irmãos, é interessante porque como eles estão lá embaixo no porão, escuro, eles só têm uma coisa para fazer: remar. Eles estão remando. Não tem um celular, não tem uma televisão, não tem nada que tire eles do foco. O que eles fazem? O que é que, então, Paulo está dizendo para nós que deveria ser a nossa maneira de viver? Foco. Eu não sei se você teve acesso a alguma pesquisa assim, mas diz que existe em torno de 8% da população mundial tendo algum déficit de atenção. Você sabia disso? Tem um irmão que falou: o quê? O que você falou mesmo? Tem uma outra pesquisa que diz que 18% dos acidentes de carro do mundo são causados por distração. Já pensou? A distração está matando. Satanás encontrou um caminho de acabar com a gente. E um dos caminhos, não é o caminho, mas é um dos caminhos, é a distração. Sabe, irmãos, quantos crentes bons nós temos que estão tão distraídos com tanta coisa. E eu não estou falando, irmãos, que está distraído só com coisas do mundo, porque a distração pode ser um pecado. Você pode ter uma distração, Lucas capítulo 14 fala de distração legítima. Não fala? Que o rei falou: venha para a mesa. E um falou: comprei um terreno, não posso. É legítimo. O outro diz: comprei uma junta de bois, não posso. O outro falou: me casei. Tudo aquilo era legítimo, mas se tornou um problema porque afastava da mesa. Era uma distração, a gente tem que ter cuidado. Então nós temos vários tipos de distrações, inclusive a religiosa. E nós podemos estar envolvidos em todos os programas da igreja, podemos estar envolvidos em todos os rituais da igreja, acreditando que estamos desenvolvendo fé, enquanto estamos desenvolvendo nossa religiosidade apenas. Pastor, um tempo atrás, eu posso contar a história da tulipa, Sueli, rapidinho? Ela deixou, vocês viram, né? Eu não vi daqui, é miopia. A Sueli, eu vou contar essa história, que eu gosto de falar mal da pessoa pela frente. A Sueli ama flor. Eu não contei essa aí lá? Eu pensei que eu tinha contado. A Sueli ama flor. E aí, ela tem uma mão boa para matar elas. Eu brinco que ela olha para a flor e fala: ai, que coisa mais linda, vamos lá em casa morrer? E leva. E aí, irmãos, ela tinha o sonho de ter uma tulipa. E um dia, as irmãs da igreja deram uma tulipa para ela. Pensa numa tulipa, veio num vasão assim grande, bonito. E ela veio lá, assim, super feliz, ganhei a tulipa. E ela veio me dar a lista de regras da tulipa. Era mais fácil ter 2 meninos do que uma tulipa. E ela falou: então é o seguinte, não pode relar na tulipa, que ela é muito sensível. Para regar ela, a gente vai usar cubo de gelo, né? Tinha que colocar gelo, olha que fresca.
E à noite, como ela gosta do frio, para ela sobreviver, nós temos que pôr ela para dormir dentro da geladeira. Eu falei, não, peraí. Vamos ter mais um menino, aí. Daí tá lá nós, vamos fazer isso. Pensei assim, logo morre essa miserável dessa planta. Vou fazer o que ela quer, porque isso aí dura 2, 3 dias. E foi a gente. E pega gelo, põe lá o gelinho nela, e ela tá lá, bonita. À noite tinha que dormir dentro da geladeira, irmão. Eu tinha que tirar a grade da geladeira, porque não cabia, o vaso era alto, colocando ela dormindo lá dentro, o leite azedando, a manteiga derretendo, a flor lá. E ela não morria. E eu pedindo a Deus, a morte da tulipa não vai, o leite azedo, a bagunça, toda noite tira tudo, gelo não tem para nós, só para a tulipa. Eu já estou bravo. Um dia eu chego em casa, Suelen, tem uma coisa para te falar. Eu estava preocupada. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, é muito sério. Eu falei, então fala. É da tulipa. Eu falei, não, se ela morreu, está tudo bem. Ele falou, pior que isso. Eu falei, pior que isso? Ela falou, você não sabe o que eu descobri. Eu falei, o quê? Falou, a tulipa é artificial. Falei, não. Não pode. Não. Eu procurei na Bíblia, pastor, se não tinha um divórcio justa causa por causa disso aí. Tem que ter algum caminho. Não. Eu falei, Sueli, eu nunca me senti tão idiota como agora. É artificial. Ela fala, não, mas um dia ela falou assim para mim, olha, nossa tulipa está cada dia mais linda, crescendo. Eu falei, meu Deus, nós somos enganados. Ai, meu Deus do céu. Um tempo depois, o Espírito Santo falava assim comigo, cuidado com o ministério artificial, hein? Sabe o que vai acontecer, irmão? Sabe o que tem acontecido? Às vezes a gente está tão distraído que a gente não percebe que a gente está trabalhando, cultivando, investindo tempo, recurso, mas o que a gente está gerando não tem vida, não tem raiz, não dá fruto, não reproduz. Sabe, a pergunta que é fácil para você entender se você está num ministério artificial, numa vida artificial ou legítima, se você não está distraído, qual foi a última vez que você pessoalmente levou alguém a Cristo? Suelen falou para mim um tempo atrás, pastor, nosso micro-ondas estragou. Eu falei, não estragou. Falou, está estragado. Eu falei, não está. Eu fui lá, aparecia as horas, estava a hora certa. Você apertava o botão, fazia barulho, o prato girava, a luz piscava, eu dizia, está tudo bem. Ela falou, não está. Ela colocou um copo de água lá, não esquenta. Aí eu falei, mas o resto está funcionando, tá bom? Ela falou, mas ele não cumpre a sua função principal. Sabe, pastor, às vezes tem uns crentes que são assim. Ele informa as horas, ele gira no manto, ele brilha, ele faz barulho, mas a função principal, que é fazer discípulos de Cristo, ele não faz. E aí a gente não percebe, irmãos, que a gente está investindo nossa vida, tempo, eu venho para a igreja, eu falo igual crente, eu uso a roupa de crente, eu faço tudo de crente, eu só não me pareço tanto com o Cristo dos crentes. E aí eu não consigo reproduzir, eu não consigo gerar fruto, que é a marca de Cristo em nós. E aí eu acho assim que está tudo bem, porque eu falo uma língua estranha ali, eu rodo no manto aqui, e deixa eu te dizer, irmãos, isso não é suficiente. Qual foi a última vez que você levou uma pessoa a Cristo? Sabe, os Ruperetes são focados. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eu não estou nesse trabalho para ganhar dinheiro. O dinheiro é um meio que Deus vai me dar para sustento nesse lugar. Mas eu estou aqui para fazer discípulos de Cristo. É agora. Irmão, sabe, se você está num lugar que todo mundo é crente, eu sugiro que você mude de trabalho. Está na hora, porque o seu propósito lá acabou. Você está num ambiente, irmãos, que ninguém é de Jesus, e você está achando que aquele ambiente é infernal, deixa eu te dizer, você está no lugar certo, é exatamente ali que você tinha que estar. Eu vejo às vezes uns crentes, pastor, dizendo assim, porque o meu patrão é o capeta, eu falo, meu irmão, capeta, ele tem medo da gente, você não é refém dele não, porque você tem que ver, porque lá na faculdade é todo mundo desviado, mas irmão, nós não somos vítima.
Olha o que você carrega o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, dentro de você está o reino de Deus, e você chega num ambiente desse e tem medo? Não, era lá mesmo que a gente tinha que estar, só que nós estamos lá distraídos, esse é o problema. Então a gente faz tudo no nosso dia e esquece de fazer o que tem que fazer. Sabe, eu sou um defensor de Marta, a irmã de Maria, eu defendo ela, porque eu falo, tadinha, não é fácil também você estar lá em casa, na hora do almoço, chegar 11 morto de fome. Alguém tem que trabalhar, não é verdade? Eu defendo ela, eu tenho dó dela. Tadinha. A Maria não ajuda ninguém. O Lázaro não serve para nada. Falar para o seu Lázaro só serviu para ficar doente e morrer. Só deu trabalho. Ele não pega um prato, não lava uma louça, fala nada. Tem uma fala do Lázaro, já percebeu? Ele não fala, é mudo. Olha lá o Lázaro. O que você vai? Adoeceu, morreu. Não adianta nada. E a Marta está lá, irmão. Marta imperativa. Trabalhar, pessoal, vamos. Ninguém faz nada. Deixa eu te falar, Jesus não tem problema com Marta. Ouça isso. Jesus não tem problema com o que Marta faz. Jesus tem problema com o que Marta deixa de fazer. Então não é sobre, eu sei, vocês moram em São Paulo, vocês moram em São Bernardo do Campo, eu moro em Laranjeira do Sul, interior, a vida passa devagar. Irmão, eu fiquei nesse trânsito aqui hoje, eu já falei, não, quero ir embora, tchau, vou indo. Eu sei que é difícil, eu sei que é correria. Escuta isso, Jesus não tem problema com o que a gente faz, Ele tem problema com o que a gente deixa de fazer. No meio do nosso mundo de coisas para fazer, a gente não pode ser distraído e devemos continuar fazendo o que Ele nos chamou para fazer. Então o Ruperetz, ele é focado, sabe que tem o Ruperetz? Ele tem um ouvido atento, por quê? O Ruperetz, ele tem que remar no ritmo da batida do tocador. No porão, lá embaixo, havia o que eles chamavam de tocador ou batedor. Você já viu isso em filme? Fica um cara, tum, 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 e ele está lá, tum, tum. Então o Ruperetz, ele não define o ritmo. Ele tem sensibilidade para ouvir o que o Espírito Santo está falando, porque o tocador é a tipificação do Espírito Santo. Ele ouve o que o Espírito Santo está tocando e no ritmo dele, ele rema. Escute isso, por favor. Irmãos, nós não temos autonomia para remar no nosso ritmo, para escolher o que fazer da nossa vida. Não, irmãos, ouça isso. Nós fomos salvos e Ele tirou de nós o jugo e o fardo pesado, mas Ele pôs outro jugo que é dele, é suave, é leve, mas ainda assim é Ele direcionando a nossa vida. Então eu não tenho, sabe, de vez em quando eu falo isso para a Sueli falou, mas de novo essa frase, de novo eu falo assim, esse ano eu não vou viajar mais. Sueli, eu estou viajando demais, sabe, vou cuidar de nós. Todo ano eu falo a mesma coisa. E eu quero parar, eu não aguento mais essa vida, eu quero ficar aqui quieto. Sabe, irmãos, eu brinquei com os pastores que a gente viaja para viajar, é complicado para nós. Eu saí de casa 7 horas da noite, da quarta, para chegar 1h30 da manhã na casa dos nossos pais, para pegar o avião hoje 9 horas, para chegar no hotel aqui, chegamos 5h30. Eu cansei até de contar para você aqui. E aí eu falo assim, não, vou parar, não vou mais, não quero mais. Você nunca ouviu um crente que veio falar assim, pastor, porque lá de vez em quando acontece, pastor, é que eu estou assim, numa correria, é filho, é menino, é trabalho, então olha, estou entregando minha célula, estou entregando meu ministério, estou cansado. Eu falo, é mesmo, irmão? Lá na nossa igreja, quando alguém se torna líder de célula, nós damos uma bolsa para ele. A bolsinha escrito líder de célula. Tem uma plaquinha escrito líder de célula. Ele cola lá no apartamento dele, na porta. Aí de vez em quando alguém fala assim, pastor, quero devolver a bolsa. Eu falo, devolve para Jesus lá, ué. Devolve para ele. Porque eu falo assim, Sueli, nós não vamos viajar mais. Aí eu vou orar. A pior coisa que você faz é orar, irmão. Não ora. Não ora. Aí eu vou orar. Aí eu escuto assim, ó. Tum, 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 tum. Tum, tum. E eu falo, Sueli, não tem como não, vamos lá. Irmãos, outubro, eu estava com a agenda fechada, está tudo certo, não vamos ficar em casa, não vamos passear, não vamos fazer isso aqui. E eu fui orar. Por que eu fui orar? Não devia. Aí, tum, 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 tum. Irmão, nós estamos com um monte de irmãos na Europa, irmãos da nossa igreja, gente simples, está lá plantando igreja. Eu fiz uma viagem que não estava no programa, mudei tudo, assim me desgastei, cansei, porque eu não faço o que eu quero da minha vida. Eu estou fazendo o que o tocador está mandando. Sabe, irmãos, um Ruperetz,
Ele sabe, ele está ali ouvindo, ele não escolhe o destino, não é ele quem determina, é o capitão fala, é para lá, essa é a direção, é para cá que nós estamos indo, o tocador bate e ele simplesmente rema. Não é sobre o que eu quero fazer. Não, irmão, nós não temos essa opção. É sobre a sensibilidade de escutar o que o Espírito está dizendo e a coragem para seguir o que ele está mandando. Sabe, pastor, eu ouvi isso de um estudioso, ele diz o seguinte: quando o navio está chegando perto da margem, a impressão que a gente dá é, já remamos o suficiente, agora ele está chegando perto da margem, então agora vamos dar uma relaxada, porque agora está chegando no destino. E ele falou, não, é o contrário. Perto da margem, perto do destino, o ritmo aumenta. Ele aumentava o ritmo porque agora era o mais perigoso, era a arrebentação, eram as ondas maiores. Então eles aceleravam mais no final do que no meio. E eu quero te garantir algo, sabe? Jesus está voltando. Nós estamos chegando no ponto final, nós estamos chegando no destino. O ritmo não vai diminuir. O ritmo não vai desacelerar. O que o Senhor está dizendo para nós é, ei, vamos lá, nós temos almas para ganhar, nós temos vizinhos indo para o inferno, nós temos amigos se perdendo, é a hora de remar ainda mais. Somos ruperetes. O Senhor está dizendo, eu não pedi para você ser um grande pregador, eu não pedi para você ser um grande comunicador, eu não pedi para você ser a pessoa que finge ser santo para todo mundo. Eu estou dizendo, eu pedi para você ser um ruperetes. Um remador, concentrado, focado, que sabe onde está, que sabe o que tem que fazer. E sabe, irmãos, bom, eu teria tantos outros para colocar, mas eu quero terminar aí. Você pode ficar em pé para parecer que está acabando? Só para aparecer. Sabe, irmãos, uma outra característica dos ruperetes é que eles são posicionados. Eu gosto muito disso, pastor. Sabe como que eles são? Eles são posicionados. O ruperete sabe o seu lugar. Escute isso, por favor. Quando ele entrava no navio, ele não escolhia, eu vou para o altar, eu vou para a porta, eu vou para o louvor, não. Ele já tinha um lugar determinado. Então eles colocavam ele num banco, e não só era colocado no banco, como ele era algemado, ou colocava uma corrente no pé dele, no banco, e ele não podia sair da sua posição, porque ele era importante naquela posição. Então ele está lá, do lado de outros 3 ou outros 2 ruperetes, remando, e ele está na sua posição, porque aquele lugar é o lugar que o capitão o colocou. A minha pergunta é, você sabe exatamente o lugar que o capitão te colocou? Sabe que eu tenho a impressão que alguns irmãos na igreja, eles têm assim uma ideia de plano de carreira. Sim, bom, cheguei aqui, sabe, pastor, geralmente isso acontece com um crente que vem de outra igreja. Aqui não, mas lá em Laranjeira acontece muito. O cara chega da outra igreja e fala assim, ô pastor, não, porque agora eu encontrei minha igreja. Aquela outra que eu estava era ruim demais. Essa é que é boa. Esse discurso eu já estou assim, ouvindo tantas vezes. Fala, é mesmo, irmão? Ah, não, aqui que é legal. É mesmo. E eu vim aqui para servir. Põe eu para lavar banheiro, para limpar o chão. Eu falo, por quanto tempo você aguenta? Porque tem sempre uma cabecinha de um plano de carreira. Eu vou começar lá na porta, depois vou subindo de nível, aí eu vou, né? Daqui a pouco eu estou lá, pertinho do pastor, daqui a pouco eu estou com o microfone na mão, e se o pastor bobear, eu estou tomando o lugar dele. Ruperetes não precisam disso, não. Eles falam, não, está aqui o meu lugar, me encontrei. Eu não tenho um nome, ninguém precisa saber quem eu sou conhecido no céu, eu sou conhecido no inferno. Eu tenho relações saudáveis com quem está próximo de mim, e eu estou aqui, ó, eu sei que esse aqui é o meu lugar, nesse lugar, Deus me escolheu para esse lugar, e eu estou aqui remando. Vocês conhecem a igreja do Carlito Paz, em São José dos Campos? Irmão, uma vez eu fui lá pregar, o Carlito falou assim para mim, Cezinha, isso aqui é para te inspirar. Eu falei, mas não está dando certo não. Eu só fiquei com inveja aqui, raiva. Eu quero mudar para cá. Eu queria ser da igreja do Carlito Paz, eu queria ir lá, ficar lá.
Lá em Belo Horizonte tem a igreja do pastor Paulo Mazzoni. Meu Deus, que igreja mais linda. Aquele pastor maravilhoso. Aí eu vou lá e eu quero ser de lá. Eu queria morar lá. Eu queria ser daquela igreja. Aí, esses tempos atrás, eu fui numa igreja tão linda em Curitiba. Eu falei, não, eu queria ser dessa aqui agora. Eu venho aqui... Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Eu estou amarrado a um banco no meu lugar. E o meu lugar é Laranjeiras do Sul, lá no interiorzinho do Paraná. Você nem nunca ouviu falar. Agora apareceu um tornado do lado, nós estamos ficando conhecidos. Mas nós estamos lá. De vez em quando um fala assim para mim, Cezinha, o ministério está avançando aí, acho que é bom você mudar para um grande centro. Eu falo, você desamarrou aqui? Porque, não, eu estou aqui por uma razão. Quando o nosso filho ficou doente, o médico falou para a gente, vocês não podem morar mais em Laranjeiras do Sul. Vocês precisam estar numa cidade que tenha um suporte. Nossa cidade não tinha UTI, nem menos UTI neonatal. A mais próxima fica a 110 quilômetros. Não dá tempo. Vocês precisam estar, muda de cidade, a instituição vai entender. E eu falei, doutor, eu teria agora, com essa sua palavra, eu teria assim, toda justificativa que eu preciso para a igreja. Mas não diante de Deus. Não é assim que é a minha vida. E ele falou, é um risco. E eu dizia, nós vamos orar. E oramos, né, Sueli? E Deus falou, não, esse é o lugar de vocês, eu plantei vocês aqui. Sabe o que ele fez? Curou nosso filho. É uma história longa, uma hora eu conto para vocês, ele curou. E nós estamos remando, Laranjeiras do Sul. Estamos lá remando naquele lugar maravilhoso que Deus nos colocou. Um Ruperetes é posicionado, eu sei. Eu sou parte dessa casa, eu sou parte da comunidade da graça aqui em São Bernardo do Campo. Você vai ser tentado a sair do seu banco, porque vão te dizer, aqui, sabe, no nosso navio ele é mais chique que o seu. Mas Ruperetes não foi chamado para sentar em lugar confortável. Não, irmão, nosso lugar é aqui mesmo. É aqui, ué. Porque eu tenho que fazer uma coisa, é remar, é conhecer a Deus e tornar o nome dele conhecido. Me tornar cada vez mais parecido com Cristo e fazer discípulos de Cristo. A vida com Jesus é simples, é por isso que só os simples funcionam nesse reino maravilhoso. Um amigo meu um dia me perguntou assim, qual personagem da Bíblia você queria ser? Eu falei, que as conversas de crente esquisita. Eu falei, fala o seu primeiro. Aí ele falou, o meu personagem não é uma pessoa não. Eu falei, que esquisito. Eu falei, qual que é o seu? Ele falou, o meu é a sarça de Moisés. Eu falei, por quê? Aí ele falou, porque a sarça, primeiro, ela é simples, ninguém dá nada por ela. Segundo, ela queima e ela não apaga aquele fogo. E terceiro, Deus fala do meio dela. Ele falou, tudo que eu quero na minha vida, simplicidade, paixão e ser usado por Deus. E eu falei, agora é o que eu quero também. Eu sou a sarça também. Irmãos, eu estive em Portugal há poucos dias. E assim, fomos para lá para plantar a igreja lá morrendo de medo. Pensando, o que nós vamos fazer aqui? Nós somos lá do interior, os caipira, né, aqui. E Deus falando comigo, você está no lugar que eu te chamei, continua remando. Eu fui tomar café numa cafeteria pequenininha, do interior de Portugal. Quem conhece lá, Braga, a gente estava em Barcelos. E eu estou numa cafeteria, dizendo, Deus, onde estão os filhos da luz? O Senhor nos chamou para plantar a igreja aqui. Estamos morando naquela cidade inteira. Final da manhã, fui tomar um café. Tomando um café, a moça me cutuca e fala, com licença, você é o pastor Cezinha? Eu falei, por acaso, sou. Ela falou, chorando, nós estamos aqui, todo mundo impactado demais. Aí a moça atrás do balcão mostrou o meu livro. Eu falei, como é que você tem meu livro aqui? Ela falou, pastor, é uma longa história. Nós estamos orando por uma igreja aqui nessa cidade. E me deram o seu livro, eu fui ler e eu falei com o meu marido, já pensou se a gente tivesse uma igreja assim aqui? E aí das centenas, sei lá, se tem milhares de cafeterias lá, eu entro cansado para tomar café justamente naquela tá. Eu estou lá. E agora
essa irmã vai ser a primeira líder lá na nossa igreja. Está começando lá, né, em Barcelos, com uma família linda. Mas sabe, quando você está no seu lugar, na sua posição, você não precisa fazer força para funcionar, você flui. Você flui naquilo que você foi gerado para fazer. Então eu estou aqui remando. Sabe qual que era o destino de um Ruperetes? Morrer remando. O que você vai fazer? Eu vou morrer nisso aqui. Eu imagino a conversa deles. E aí? O que você vai fazer amanhã? Amanhã eu estou com uns planos legais aí. O que você vai fazer? Acho que eu vou remar. E você? É isso aí que eu vou fazer, irmão. Fui chamado para isso aqui. Fui comprado para isso aqui. É mesmo? E daqui 10 anos, onde é que você vai estar? Então, estou com um plano aí. Qual que é o seu plano? Eu acho que 10 anos eu vou estar aqui no mesmo lugar remando. E o seu também. A conversa deles só gira em torno disso. Porque é para isso que eles foram comprados. Sabe? Faz assim com a sua mão assim, 2 mãos para frente. Isso. Agora faz assim. Agora volta. Pronto, já foi selecionado para ser um Ruperetes. Você só precisava saber fazer isso aí. Você conseguiu, está selecionado. Feche os seus olhos, vamos orar, irmãos? Vamos orar. Nós estamos num ambiente profético, eu sei, irmãos, que em meio a tantas risadas o Senhor está falando no seu coração. Eu sei que tem um despertamento hoje aqui do Espírito Santo para nós. Uma das lutas e um dos nossos encargos ministeriais tem sido esse, o de despertar gente simples para fazer aquilo que foi chamado para fazer.